Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom, podemos conversar acerca da palavra. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Eu quero te fazer um convite. Vá na nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, acione o sininho. Nossa página no Facebook, lá no Instagram, siga a igreja para que a palavra de Deus alcance teu coração e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Tenho certeza que esse tempo é um tempo profético na tua vida. Algumas palavras de Deus vêm como promessas sobre nós, né? Naquilo que é a revelação desse tempo. E a gente vê muitas coisas acontecendo daquilo que Jesus falou, né? Acerca dessa construção de palavra, tanto do final do tempo, quanto do tempo dessa falta de amor, dessa imaturidade, infantilidade humana, onde muitas coisas nos colocam para longe ao invés de ir para perto de Cristo. Muitas igrejas estão trabalhando com seus coachings, já ouvi muitos líderes, né? Eu estava em um congresso nesse final de semana que passou e eu vi, né, uma expressão de um pastor que estava ministrando, pastor de uma grande igreja do Rio de Janeiro, e algo que eu tinha visto durante aquela semana, dizendo assim, alguns amigos meus estão se tornando profissionais do altar. E a gente vê isso acerca daquilo que é o louvor, né? Nada contra o que nós vamos falar aqui. Pelo contrário, cada um vai prestar conta da tua vida. Mas a gente se esbarra, né, com um rapaz que de repente hoje ele está tocando na igreja e daqui a pouco você vê ele tocando no mundo, ele tocando numa banda qualquer. E quando você conversa, né, com essa pessoa, ele está dizendo assim, não, é quem paga mais. E não é assim que é a expressão do reino de Deus. Da mesma forma, a gente vê algumas construções daquilo que é o evangelho, né? Algumas pessoas estão caminhando para aquilo que paga mais. Quem é que paga mais? É o diabo ou é o Senhor? E eu estou nessa construção de vida sem pensar naquilo que é uma profissionalização das ações do reino de Deus. E isso é muito sério, isso é muito grave. Quando Jesus ele vem, ele deixa algo muito claro, muito certo para nós. E eu quero conversar sobre isso, né? Esse pensamento está lá em Efésios, deixa eu encontrar aqui, no capítulo de número 4, né? Efésios 4, diz o seguinte o texto, né? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu talentos, dons aos homens. Jesus deu dons aos homens quando ele vai, e quando ele sobe para o céu, ressuscitou e vai estar do lado do Pai, quando sobe, ele deixa os talentos dele, os dons dele para os homens. E ele quer dizer que esses talentos, esses dons, tem a ver com algo interessante. Isso está lá no versículo 11. Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres. Ele diz no versículo 12, e isso para que haja aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo e para a restauração, isso aqui é uma palavra minha, para a restauração da igreja. Os dons de Jesus são esses 5 ministérios, né? O profético, o apostólico, o evangelista, o pastor e o mestre. Todo local, toda consciência, né, de reino de Deus, onde falta, eu não digo da unção, do rótulo, do título, eu digo daquilo que é a missão e propósito. Se faltar esses dons de Jesus Cristo, todos os outros dons, porque Jesus ele disse que ele está indo, mas ele não deixaria ninguém órfão, que deixaria conosco um Consolador. Ele deixa registrado que se ele não for, o Consolador não vem, então ele precisava ir. Quando Jesus vai, ele deixa os dons dele, os dons de Jesus, que são os 5 ministérios, e naquilo que é a vinda do Espírito Santo, tem a ver com aquilo que são os dons do Espírito. Esses dons do Espírito não podem ser usados de qualquer maneira. Há um alicerce para que isso aconteça. Há uma sapata sendo feita, né, uma coluna sendo feita, para que haja essa construção da igreja, da formação desse corpo, para aquilo que ele diz, desse aperfeiçoamento, do desempenho do serviço e para a edificação do corpo. Esses dons de Jesus, eles vêm para isso. E aquilo que o Espírito Santo vem para validar esses dons de Jesus acerca dos 5 ministérios. E isso ter validade para a igreja. Hoje a gente vê tantas construções de palavras proféticas por um lado e por outro que você não entende mais nada. Você vê um grande pastor hoje se rebelando e indo trabalhar com qualquer outra coisa, deixando a igreja de qualquer maneira. A gente vê todo tipo de mentira, de construções de venda, de comércio, e Jesus está deixando claro, eu estou deixando dons para os homens que tem a ver com um chamado profético
pastoral, apostólico, e a gente vê tantas construções de mentira, de balela, onde esse alicerce está fazendo com que a igreja tenha vivido tempo de tanta dificuldade. Ei, eu peguei uma geração, isso lá atrás, né? Uma geração não tem a ver com igreja, tem a ver com uma geração, com uma consciência de geração, onde a virgindade era algo levado a sério. E logo depois, foi muito rápido, porque eu não sou tão velho assim, esse tempo desse pensamento de virgindade perdeu sua validade. E agora a gente vê a igreja se levantando para falar de virgindade. E isso é algo interessante. A gente vê uma geração, independente da religião, falar daquilo que seria o valor, né, de estarmos casando, tendo os nossos relacionamentos ainda puros. A gente vê uma geração se deturpando, perdendo isso, e a gente vê uma igreja se levantando e batendo nessa tecla daquilo que é a hombridade, daquilo que é o caráter, daquilo que é a pureza, né, do ser humano, o estar virgem para o casamento. E agora a gente vê uma geração surgindo dentro da igreja, onde se você falar que é pastor, você perde aquilo que é o crédito, onde a igreja perde aquilo que é sua moral e caráter, onde princípios são deturpados, quebrados, jogados no lixo, onde a virgindade dentro da igreja perdeu seu valor. Onde antigamente era assim, você de repente está ouvindo, vai entender, uma pessoa para participar de alguma coisa na igreja, nessas igrejas pentecostais, né, era necessário ser batizado com línguas estranhas. A evidência seria o falar em línguas. E se não falasse em língua, não podia cantar, não podia dançar, não podia fazer nada. Tinha que falar em língua estranha. E de repente, quantas pessoas eu cuidei que chegaram até mim e disseram assim: Cristiano, eu estou vivendo isso aqui, eu preciso de libertação, eu preciso de cura, porque na minha igreja, né, ou na igreja que a gente estava, era necessário que eu falasse em línguas, e eu não falava, eu fingia que falava, e eu fingia para poder fazer parte daquilo que eu queria fazer. Isso é satânico, isso é demoníaco, e até hoje nós vemos assim. Pastores que aceitam, né? Porque não é que não tenha o chamado, tem, mas aceita fora do tempo, porque o Espírito Santo não falou com eles. Mas é só para aquilo que seria a visibilidade, né? A estar em evidência naquilo que é unção, seja ela qual for. Amados, nós estamos vendo esse tempo, onde essa expressão, né, onde Cristo deixa os dons para os homens, o profético, o apostólico, o mestre, perdeu sentido. Nós temos coachings, nós temos pessoas que estão banalizando o evangelho. A igreja salta, né, de dentro de si algo que para nós nos deixa preocupados. Está ficando muito evidente aquilo que é a mentira, a corrupção, o engano. Mas eu creio que da mesma forma 7.000 não se dobraram na época de Elias, o profeta. Tem algumas igrejas e tem algumas lideranças que ainda também não se dobraram, que falam de santidade, que falam de pecado, que falam de vergonha na cara nas suas expressões, né? Quantos líderes falam de vergonha na cara do jeito dele, né? Mas que tem essa expressão de reino. Mas a minha oração agora aqui é que você em casa, você que está assistindo, ouvindo o programa, onde quer que você esteja, você seja essa resposta para esse tempo, para uma geração. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com denominação, tem a ver com um tempo, com uma geração, com pessoas que precisam ouvir algumas verdades dessa construção do final do mundo, do final do tempo, que foi profetizado de diversas formas, através de Cristo Jesus, através de tantos outros pensadores. Até em filme, a gente viu filme de pessoas seculares, filme de gente que não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho, com a palavra, e disseram, né, nas expressões de suas construções cinematográficas gigantescas, que esse tempo do fim viria, e nós estamos vendo isso. Mas o mais triste é a decadência da igreja, a decadência do ser humano na igreja. Precisamos nos levantar para cuidar da noiva, para sermos atalaia na torre de vigília. A noiva não pode ser apresentada com hematoma, com machucado, com exposição. Não, é sem mácula, é sem marca, e quem precisa cuidar dela somos nós. Então que essa expressão, né, nesse tempo, onde o Espírito Santo, quando ele vem também para entregar dons, para que esse alicerce fosse bem fundamentado, não acabe em você, não seja para você, mas seja para o próximo. Seja para uma consciência onde sim, muitas igrejas e muitos líderes ainda não se dobraram, estão firmes no propósito, mas que você tenha discernimento para quando você for colocar aquilo que é mais precioso da tua vida, da tua família, você coloque numa voz profética, no lugar onde tem colunas e alicerces verdadeiros no Evangelho, onde não seja só uma marca, um parecer de algo, uma denominação, uma placa, não, mas que seja o Evangelho de Cristo,
para que haja cura e libertação em áreas da nossa vida, da sua vida, que possam verdadeiramente seguir adiante na sua geração. Paz de Cristo. Deus abençoe sua vida.